tudo bom? Resolvi vir aqui gravar esse vídeo, que é mais ou menos um vlog. Vocês viram cenários diferentes, né? A gente não tô mais em Marília, voltei pra minha casa em Campinas. E eu tô em casa agora porque a gente tá naquele período de quarentena. E ontem eu tive meio que Fiquei muito ansiosa, sabe? Porque todas as notícias que a gente tem lido, todas as situações de coisas acontecendo, sabe? Muitas ansiedades sobre o futuro incerto e o que vai acontecer, e preocupação. Isso me acabou deixando meio, assim, com a cabeça cheia ontem. Eu fui até conversar com a minha irmã, porque, pelo amor de Deus, me ajuda que eu acho que eu vou surtar. E eu tenho total consciência que eu falo de uma posição de privilégio, de, primeiro, poder estar em casa. E eu sei que tem pessoas passando por situações muito mais complicadas, muito mais difíceis, delicadas, mas ainda assim isso acaba afetando todo mundo de alguma forma. Então eu resolvi meio que tentar desligar um pouco a minha cabeça sobre isso. Eu tinha feito uma listinha também de coisas que eu quero fazer durante esse período, pra não ficar também com a cabeça vazia, pra ter um tempo pra fazer coisas que eu sempre quis fazer, tanto pra distrair a cabeça e ajudar também na saúde mental, que é algo fundamental nesse momento. Você tá com a sua cabeça no lugar, ajuda muito na sua saúde física, na sua imunidade, e também você tá centrada, entendeu? E saber o que é real, o que é já a sua cabeça extrapolando, ou o que você tem controle, o que você não tem controle. Então acho que esse é um momento bastante que isso se torna necessário. Então já vim ter essa conversa, inclusive, antes de fazer minha meditação, que é quando eu vou limpar mais a minha mente, já ficar mais zen pro resto do dia, tentar, assim, focar na respiração e ir seguindo um dia de cada vez. Eu espero que vocês estejam bem e é isso. Você quer fazer yoga, filho? Gente, agora eu vou aproveitar para entrar nesse site que é da faculdade, né, a nossa área do aluno, porque eu tenho que preencher alguns formatos, que basicamente são tipo feedbacks que a gente é obrigado a preencher. Aí eu vou aproveitar para fazer isso hoje, porque tem um limite de data de entrega, né? Então, é importante que a gente não esqueça. Por exemplo, aqui a gente já tem 2 para entregar. O que eu vou ter que entregar é essa avaliação do tutor, que a gente tem uma dessa no começo do semestre, uma no final, para ver sobre o desempenho do grupo, do tutor, e tem que entregar no dia 23/3. Então hoje, dia 19, vai ser daqui a pouquinho. Daí pergunta, por exemplo, sobre a participação do professor, como que ele é nas relações com os alunos, atitude ética, enfim, várias coisas que a gente tem que preencher ali. Depois tem que falar qual que é o conceito final, ou seja, satisfatório ou insatisfatório, e enviar. Esse é só um exemplo, cada formato é diferente um do outro. Eu também tô colocando algumas coisas pra fazer, olha, diariamente eu tenho uma lista maior, né, do que eu quero fazer, por exemplo, lavar mochila, ler alguns livros, enfim. Aqui anatomia, porque eu sei que meu próximo caso ia ser sobre isso e tem bastante coisa, eu falei, já quero dar uma adiantada, porque anatomia, se eu tenho bastante tempo pra estudar, eu estudo cada vez melhor e normalmente no tempo da tutoria é mais corridinho. Tem o livro que eu escrevi errado aqui o nome da autora, então é uma forma de não me deixar tão perdida durante esses dias, porque eu tenho algumas coisas pra fazer já. Mariana tá com muita cólica, ela pediu pra fazer um chazinho pra ela, então vou mostrar pra vocês. Estava fazendo as minhas coisas ali no computador, de repente comecei a ficar com bastante cólica, tipo, real, tive que deitar e ficar sofrendo ali, tomei o remédio. Só que tava demorando pra passar, porque demora mesmo, depois que você já tá com a dor ali que começou. Daí eu falei pra minha irmã fazer um chazinho pra mim, pedir, ela fez, eu tomei, daí fiquei mais deitadinha, melhorou, e daí eu desci pra comer. Gente, eu vou almoçar esses pastéis.
que a gente fez na janta ontem. Só que daí eu coloquei no forninho pra poder aquecer, deu uma torradinha. Mas ainda deli. Agora eu já voltei pro computador e a próxima coisa que eu vou fazer é fazer a separação de questões do EAC. Essa é a nossa prova, né? Eu já comentei em algum vídeo. Uma das coisas que funciona bastante pra mim é pedir as questões do EAC pra pessoas de séries acima, né? Porque normalmente quando a gente recebe, a gente tira foto, porque essa prova não fica com a gente. Então uma forma de ter esse arquivo do que a gente acertou, o que a gente errou, é por meio da foto. E daí eu peço isso para as pessoas de outros anos, enfim, porque uma das formas que me ajuda muito a estudar para a prova é treinar a escrita. E por mais que às vezes as questões não sejam iguais, mude uma coisa ou outra, só de treinar a escrever pela primeira vez, o raciocínio ali é muito bom pra mim. Isso é de costume de cursinho, de treinar pra questão dissertativa. Então é sempre bastante interessante. Daí o que eu faço? Abro esses arquivos e vou lá procurando, separando, tipo, as matérias que são semelhantes aos casos que eu tive agora. E daí eu vou fazendo aos poucos durante a semana pra não ter que ficar tudo um dia antes do EAC. E é uma forma que, assim, eu faço a questão, depois volto na matéria, dou uma revisada. Então é um estudo contínuo que eu consigo conciliar com as tutorias e com as outras coisas que estão acontecendo. Importante que eu faça essa separação de questões antes, assim, não tão próximo da prova, pra poder dar tempo de eu ir podendo ir olhando essas questões aos poucos depois e não tudo na mesma hora. Daí, por exemplo, eu coloco o teminha e coloco as questões mais ou menos não escrito bonitinho, como eu achei nos arquivos. Vou dar um exemplo pra vocês de como é a prova, basicamente, ó. Só tampando o nome da pessoa, vou mostrar mais ou menos como que é a prova. Sempre tem o caso, né, uma historinha em cima, que não é o mesmo caso que a gente teve nas tutorias, mas semelhante. A pergunta, que é sempre dissertativa, e o conceito. Olha, nesse caso, foi insatisfatório. Então, isso daqui não vai me ajudar a saber a resposta, ser um gabarito. Não, é pra eu treinar essa pergunta, vendo mais ou menos qual o viés que eles escolheram cobrar, entendeu? Dando só um exemplo de questão, essa daqui, ó, com base no desenvolvimento embrionário da face, explique como se estabeleceu a fenda labial da afilhada de Simone, nomeando as estruturas embrionárias envolvidas. Só para mostrar como a gente sempre, vamos supor, essa foi uma parte do estudo que a gente estava vendo o desenvolvimento embriológico da face, e tem essa correlação clínica aqui, né, que a gente viu como gatilho para trazer esse estudo da parte da embriologia da face, um caso que a pessoa tinha, no caso dela era a fenda labiopalatina, que deixa mais fácil da gente conseguir fazer essas correlações clínicas com o assunto que a gente está estudando para trazer mais sentido e curiosidade de entender o processo mesmo. Gente, olha isso, pelo amor de Deus, Julia, fecha os olhos. Não, olha, não, fechado. Fecha. Não fica, não. Olha isso, o que a quarentena faz com a pessoa. Quarentona. Gente, vocês acham que ela deveria ser uma artista? Eu acho. Brincadeira. Eu quero tímida que você me gravando, Mariana. Deixa eu ver. Gente, estou lendo esse livro que é da Djamila Ribeiro. Ela é mestre em filosofia, formada pela Unifesp, ela é colunista atualmente da Folha de São Paulo, já foi colunista de outras revistas também. E eu tô lendo esse livro dela aqui. Tem outro também que é bastante interessante, que é um manual prático contra práticas antirracistas. Não sei o nome direito, eu vou colocar aqui pra vocês. E essas leituras têm sido bastante interessantes, bastante enriquecedoras. Não só como pessoa mesmo, porque é importante a gente estar ciente de alguns processos históricos e como isso se reflete na nossa sociedade hoje. E com isso também tem a consciência tanto de classe, de cor, de gênero, e como cada um desses fatores acabam influenciando a vida de cada pessoa e a realidade de cada indivíduo. Mas além disso tudo, eu acho que é um tópico tão interessante também por conta da profissão que eu quero seguir, né, que é de ser médica, porque querendo ou não, ainda é uma profissão que está numa posição de elevado privilégio. O acesso, infelizmente, não é igualitário para todo mundo. Então, eu acredito que você ter acesso a esse tipo de profissão, a essa faculdade de medicina, traz uma responsabilidade social muito grande de você conhecer como funcionam alguns processos para que isso guie da melhor forma a sua prática médica. Enfim, é um assunto extenso que eu penso bastante sobre,
mas eu não sei se eu consigo verbalizar e passar o que eu tô pensando da melhor forma possível, mas é uma leitura que eu indico e eu tô usando, então, esse tempinho aí em casa pra poder me atualizar nessas leituras.